Olá, mulheres e meninas. Um prazer imenso ter vocês aqui neste grupo para nós começarmos a nossa semana da identidade bem resolvida. Eu sou a Gisele, psicóloga da equipe Mulher 360, e estou fazendo a abertura desses nossos dias juntas. Quero convidar você para se desconectar um pouquinho, para dar uma paradinha, porque a mulher está sempre com a cabeça barulhenta, os pensamentos ocupados. É aquela questão do síndrome do pensamento acelerado. E não é só porque a gente escolhe, mas também porque hoje nós temos, de fato, muitos papéis. E nós queremos aqui dar uma pequena pausa para que a gente possa progredir e ir adiante. Eu sou psicóloga, mas também sou mulher. Então, eu posso dizer para cada uma de vocês com propriedade, porque eu sinto a mesma dor. Passei ou passo por experiências semelhantes, algumas vencidas, outras em andamento, outras para vencer, mas é um dever nosso como mulher partilhar tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que enriquece a nossa vida, e foi justamente por isso que a equipe Mulher 360 desenvolveu esse material da identidade bem resolvida, porque como é gostoso encher a boca para dizer bem resolvida. Que palavra que nos preenche e que nos enche. E essa questão do bem resolvida, gente, não tem nada a ver com ser perfeita. Não tem nada a ver com aquela arrogância de dizer para vocês: venham conosco e vocês vão aprender os 5 passos de uma vida plena, absoluta. E não existe esse absoluto. Existe uma construção. Então, o primeiro mito que a gente quer derrubar aqui nessa semana com vocês é que existe esse estado absoluto de alegria, de felicidade que se vende por aí. A gente precisa fazer as pazes e amizade com uma palavrinha que se chama processo. Processo é absolutamente necessário e nós vamos abraçar o processo, entender que cada etapa da nossa vida precisa de uma construção e tem um destino. E as coisas têm propósitos, então quando nós resolvemos fazer daquilo que é adverso algo para nos construir, a gente ganha com isso. Então quando a gente começa aqui nosso tema pela nossa dor, né? Pela nossa dor, porque quando a gente fala de fazer um tratamento, poxa, eu chego na emergência sangrando, eu chego na emergência com um corte. Não dá pra você ir conversar, tem coisas que é emergencial mesmo, tem coisa que fala, pelo amor de Deus, faz parar de doer, e precisa fazer, precisa costurar, precisa dar uma anestesia, precisa tratar, precisa limpar as feridas, e ok, então agora vamos fazer toda a anamnese, vamos investigar a fundo esse tratamento, para entender qual é o diagnóstico, pra gente poder entrar com uma estratégia de intervenção, não é isso, gente? Então vamos falar um pouquinho da nossa dor? Mulheres, quando foi, em qualquer outro momento da história, que a gente viu tanto material produzido para mulher, que a gente viu tantos cursos dirigidos para nós melhorarmos a nossa ansiedade, pararmos de procrastinar, entenda como organizar a sua casa, aprenda a lidar com os seus filhos, e uma série de material produzido, e eu vejo todos esses materiais, e inclusive me alimento deles, inclusive aprendo com eles, inclusive nós temos materiais, inclusive, que contribuem com tudo isso, mas uma questão muito importante para a gente pensar juntas aqui, meninas, nesse nosso primeiro dia introdutório, é essa questão da gente respeitar os sintomas, mas jamais esquecer que existe uma causa por trás dos sintomas. Então, tal qual, se alguém já foi brigadista aí na sua empresa onde trabalhou, ou já ouviu alguém descrever, a gente aprende algumas técnicas a respeito de como combater o fogo, né? Então, os bombeiros, eles não vão focar só nas chamas, eles vão precisar identificar qual é a fonte nascente desse fogo, que tipo de fogo tem ali, para a gente poder saber qual extintor eu posso utilizar. É um extintor de pó químico, é um extintor de água, tem eletricidade no local? E quando a gente olha para nossa vida, quando a gente olha para todas essas demandas que a mulher vem carregando, de lidar com os seus papéis de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, de ser irmã, de ter um ministério, de ter um trabalho, de precisar cuidar da casa e da comida, e ainda assim cuidar do corpo e ficar plena e linda, e você olha pra tudo isso e você pensa assim, meu Deus do céu, em que momento que eu vou conseguir estar plena e em paz, conseguindo, administrando todos esses papéis que eu tenho, sabe? Então assim, gente,
olho para tudo isso e fico pensando, não tem como ninguém chegar pra gente e vender uma estratégia que dê conta de tudo isso. Então a grande verdade é que nós precisamos entender que para fazer uma faxina, nós precisamos sempre começar por jogar o lixo fora. Aliviar a bagagem. Meninas, repitam isso conosco. Aliviar a bagagem. A faxina precisa começar por jogar o lixo fora. Você vai apagar um incêndio, entenda onde é o foco do fogo. Sabe, você vai tratar uma enfermidade, entenda que há sintomas, e os sintomas precisam ser respeitados, mas qual é a causa? Eu tô com coriza, eu tô com a garganta inflamada, eu tenho alguns sintomas, ok, vamos respeitar esses sintomas, mas o que você tem? É uma pneumonia? Então vamos tratar esse pulmão, sabe? Então quando a gente começa a correr atrás de todos os sintomas, eles têm um papel importante, é feito a febre. A febre vem, traz todo aquele incômodo, mas ela tá dizendo pra você, é uma proteção que o nosso corpo criou, pra dizer pra você, algo vai mal. Cuida, faz o exame, levanta e descobre, levanta os dados, faz todo o levantamento de exames necessário e descubra. Agora, quando a gente tem os sintomas na nossa vida de ansiedade, quando a gente se percebe mulheres com síndrome de burnout, quando a gente identifica em várias situações momentos de humor deprimido, transtorno deprimido ansioso, todos esses sintomas que permeiam a nossa vida estão nos sinalizando que algo não vai bem. Então, se nós tentarmos ficar combatendo cada curso novo que se apresenta diante de nós, a gente fica pensando assim, é mais uma lista, é mais um para entrar para minha lista de culpas. Porque a culpa virou a minha melhor amiga. Cada vez que eu vejo alguém dizendo como organizar a casa, como criar um filho, como administrar a sua vida, e eu olho para mim, eu me sinto mais culpada cada vez mais, sabe? Então, tudo gira em torno da nossa identidade. Essa limpeza tem a ver com abandonar aquilo que é excesso de bagagem, abandonar aquilo que não me pertence e comprar, ou melhor, comprar não, mas trazer de volta aquilo que realmente é essencial para mim. Então, quando a gente fala de identidade, a gente começa lá atrás em o que eu deixei de fazer, que me representa. O que eu estou fazendo e não tem nada a ver comigo. Quais foram os comportamentos que eu adquiri por causa de palavras que eu ouvi ou para me enquadrar? Quantas vezes eu reduzi para caber? Quantas vezes eu me vi articulando, falando de modo a ser aceita? Porque, gente, não é uma coisa que a gente faz voluntariamente, mas existe toda uma conspiração em volta. Existem redes sociais, existem outdoors, existe propaganda, existe uma contribuição imensa sobre nós, dizendo para nós que nós não somos boas o bastante e que nós precisamos consumir mais, e que nós precisamos modificar a nossa aparência, e que nós precisamos comprar mais, e que nós precisamos ser melhores do que nós somos. O tempo todo isso acontece. Então, é inevitável que você faça uma nova amizade, que você se veja gostando daquela amiga, mas tentada a competir com ela. Que você identifique uma situação em que você admira a pessoa, mas ao mesmo tempo você se sente aquém. E aí parte de você quer aplaudi-la, mas parte de você quer diminuí-la. Pra dar conta de tentar fazer a sua luz brilhar um pouco mais, ofuscando a luz da outra pessoa. E posso dizer aqui, de olhos fechados, atire a primeira pedra quem nunca se sentiu assim ou quem nunca agiu dessa forma. Então, quando nós falamos dessa faxina, nós vamos começar essa semana da identidade, falando para vocês da necessidade de nós olharmos para as causas, de nós olharmos o que está por trás de todos esses sintomas que nós temos apresentado. Nós não estamos falando de achismo, minha gente. Nós não estamos falando de opinião das meninas do Mulher 360. Nós estamos falando de dados da Organização Mundial da Saúde dizendo que entre o ano de 2007 ao ano de 2017, do ano de 2000 ao ano de 2017, houve um aumento de 112% de suicídios de mulheres brasileiras somente em casa, fora os outros suicídios que aconteceram. Nós estamos falando do aumento de doenças antes masculina, como infarto do miocárdio, não só especificamente masculina, mas doenças muito mais comuns em homens, por causa da rotina estressante, muito mais comuns em homem e agora acometendo mulheres ao óbito, como infarto do miocárdio, como o AVC. Então, nós percebemos a burnout com
um índice avassalador arrebatando mulheres. Nós recebemos mulheres diariamente na nossa clínica. Nós recebemos depoimentos de mulheres no direct, nós recebemos procura de mulheres pedindo ajuda desesperadamente após as nossas palestras, para que a gente possa ajudá-las a tentar de alguma forma dar conta dessa dor, dar conta dessa angústia. Então nós estamos falando de dados estatísticos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então é coisa séria que nós estamos falando. Nós estamos falando de situações que hoje você pode desprezar, mas levaram mulheres ao suicídio. Tem levado mulheres ao adoecimento. Tem levado mulheres a uma busca exacerbada de procurar, e eu não estou desvalorizando qualquer tipo de procedimento estético, qualquer tipo de prazer que você possa ter de viajar, de fazer compras, desde que cada coisa tenha seu limite, cada coisa tenha o seu papel saudável dentro da nossa vida, e não de compensação, entendem? Então, meninas, hoje a palavra-chave é identidade. Identidade bem resolvida tem a ver com ser inteira. Identidade bem resolvida tem a ver com, não porque eu tenho tudo, eu sou inteira, mas tem a ver com eu reconheço as minhas faltas. E ser inteira é poder olhar para minhas faltas e dizer, ok, eu nunca serei boa o bastante, eu nunca terei tudo, e eu posso estar feliz com isso. Eu sou bem resolvida com isso, inclusive com o que eu não posso fazer. Então nós vamos começar a nossa semana pensando em toda a bagagem que eu preciso eliminar e pensando aqui comigo, o que eu preciso resgatar em mim mesma que ficou lá pra trás. Então venham com a gente, meninas, para que a gente possa ficar juntinha nessa semana. São 5 dias pra gente poder tratar sobre todos esses pontos que eu coloquei pra vocês aqui. Hoje foi só uma introdução. Amanhã nós vamos falar sobre o conceito de identidade, sobre como ela se forma, o que vem da paternidade, o que vem da maternidade, qual o papel significativo que isso tem na nossa vida, se a minha identidade pode sofrer mutação ou não a cada escolha que eu faço, o que é genético, o que faz parte do meio ambiente, enfim, o que eu faço com isso, afinal de contas, né? Vamos falar de sabotadores, estudos científicos que mostram que você tem esses sabotadores aí desde pequenininha e que você não sabe, um inimigo que a gente não conhece é mais difícil de vencer. Nós vamos falar sobre mudança de hábito, não só pensando sobre o assunto, mas dando para vocês ferramentas, compartilhando com vocês ferramentas que ajudam nesse nosso processo de gradativamente irmos nos construindo em direção a uma identidade bem resolvida. Então, espero por vocês, um grande beijo e até amanhã.